Oi, eu sou a Aline Apel, coloproctologista, e hoje eu vou falar com vocês sobre as principais queixas dos idosos no ambulatório da coloproctologia e como que a gente pode prevenir algumas dessas queixas. O idoso, as queixas mais comuns no consultório são de constipação, a dor abdominal, dor quando vai fazer cocô, sangramento anorretal. E quando o paciente está internado, essas queixas elas são mais comuns ainda, né? São mais evidentes. Então, com relação ao primeiro tema, que seria a constipação, por que o idoso ele sofre tanto esse tipo de alteração intestinal? Primeiro, porque com o avançar da idade, o metabolismo ele diminui como um todo. Então, o idoso ele precisa de uma atenção maior com relação a isso. A dieta do idoso, ela precisa ser uma dieta bem equilibrada, com uma quantidade boa de fibras e principalmente com relação à água, tem que ter um cuidado maior ainda. Pelo menos ali uns 8 copos de água por dia, agora isso tudo vai depender do peso, da altura do idoso, mas uma média de uns 8 copos de água por dia seria o ideal. O idoso também, ele deixa de fazer atividade física, então o sedentarismo, ele colabora para a diminuição do metabolismo. O intestino ele também começa a funcionar de uma maneira mais desregulada. Quando o idoso está internado, fica mais difícil ainda, porque em geral ele está acamado. Tá? Então, como a gente fazer para prevenir a constipação, o principal é a dieta, aumentar a quantidade de água e tentar, na medida do possível, fazer com que esse idoso ele se mexa, né? Fazer atividade física dentro do possível, pelo menos uma caminhada. O segundo tipo de queixa mais comum é a dor anorretal, a dor quando vai fazer cocô, o desconforto. Tá? E isso acontece principalmente por conta já da constipação. Quanto mais difícil é a evacuação, quanto mais duro, ressecado vier o cocô, mais vai prejudicar essa parte. Então ele vai ter mais queixas de desconforto na hora de fazer cocô. E aí pode acontecer o sangramento, pode acontecer o prolapso de algum tipo de carnosidade. E isso aí pode ser muito aliviado quando melhora a constipação. Então, a principal coisa que a gente faz nesse tipo de queixa é melhorar a dieta, fazer com que as fezes fiquem mais macias, para ter mais facilidade na hora de ir no banheiro, e assim a gente consegue fazer com que diminua a dor e diminua o sangramento. Nesse caso, precisa de uma avaliação no consultório ou do médico especialista no hospital, no caso do paciente estar internado, precisa ser feito o exame físico para saber qual é a real causa desse desconforto. Se é uma fissura, se é uma hemorroida, se é uma fístula, se é algum outro tipo de machucado, mas aí ele precisa ser examinado. Tá? Outra queixa importante, a dor abdominal. Ela pode ser por A dor abdominal ela pode acontecer por várias causas, tá? E uma das causas mais frequentes no idoso é por conta da diverticulose. Os idosos eles fazem o que a gente chama de diverticulite, que é uma inflamação dos divertículos, que são pequenas saculações, pequenas hérnias do intestino grosso. Tá? Então é muito comum o idoso precisar ser internado com queixa de diverticulite, que é essa inflamação. Em outros casos, os divertículos eles podem provocar também o sangramento, mas o mais comum realmente é ter a inflamação, a infecção que a gente chama de diverticulite. Não existe uma maneira que a gente consiga fazer para prevenir 100%, de dizer com segurança que fazendo tal tipo de coisa ele não vai ter esse tipo de problema. Não existe isso, tá? Mas uma maneira da gente tentar diminuir pelo menos a possibilidade de o idoso ter uma diverticulite é uma dieta rica em fibras e também aumentar a ingesta de água. Quanto mais regular funcionar o intestino, mais difícil dele ter a complicação como a diverticulite. Tá? Tem alguns casos de diverticulite que a gente precisa, no caso do tratamento, que a gente precisa tratar com o paciente internado e em outros casos a gente pode tratar em casa. E isso tudo vai depender da avaliação que o médico vai fazer do paciente na hora que for examinar. Com relação ao sangramento retal, ele pode ser também devido a várias causas. Ele pode acontecer devido à hemorroida, devido à fístula, devido ao esforço que o paciente fez para evacuar. Mas a gente não pode esquecer que com o avançar da idade, outras doenças podem acontecer, como o sangramento por doença diverticular, que já foi falado um pouco, pode acontecer por uma alteração nos vasos dentro do intestino, que a gente chama de angiodisplasia, uma má formação desses vasos pode provocar o sangramento, e outra causa seria um pólipo de intestino ou até mesmo uma doença maligna como um câncer. A única maneira que a gente tem de saber
qual é a causa, seria examinando o paciente e nesses casos provavelmente vai ser necessário fazer algum tipo de exame complementar. Na consulta com o proctologia, que muita gente pergunta, eu já tenho 70 anos, eu tenho 65, quando é que finalmente eu preciso ir para a minha primeira consulta com a coloproctologia? Quando que a gente precisa começar a fazer os exames preventivos, tá? A consulta com o coloproctologista, ela pode ser feita em qualquer idade, normalmente o coloproctologista atende já a partir dos 14 anos de idade, sempre que o paciente tiver algum tipo de queixa relacionada à parte do intestino grosso, do reto ou do ânus, tá? Então, alterou o hábito intestinal, teve sangramento, dor abdominal, dor para evacuar, é o caso de você procurar um especialista. Quando você não tem queixa nenhuma, o ideal é você procurar o especialista a partir de 45, 50 anos. Aí você vai fazer a sua primeira consulta, avaliação em consultório com o coloproctologista, e aí possivelmente já vai ser solicitada nessa consulta uma colonoscopia, caso você ainda não tenha realizado esse exame. A colonoscopia, ele é o melhor exame que tem para a gente visualizar toda a parte interna do intestino. Então, através da colonoscopia, a gente consegue evidenciar qualquer tipo de doença, seja ela inflamatória, seja ela algum tipo de alteração anatômica, seja pólipo, seja alguma neoplasia de intestino, algum tipo de infecção, inflamação, a gente consegue ver através do exame da colonoscopia, tá? Então é importante, se você ainda não fez esse exame, tem mais de 50 anos, está assistindo esse vídeo, é importante você já conversar com o seu médico de confiança para poder solicitar o exame, tá? Falando mais agora na parte de prevenção, eu vou puxar um pouquinho aquilo que eu já falei no início do vídeo, quais são as maneiras da gente prevenir os principais sintomas para a gente ter um envelhecimento, que é o tema da aula, que seria um envelhecimento ativo. Tá? Quanto mais sedentária for a pessoa, maior a possibilidade de ela ter algum sintoma na parte intestinal. Tá? Então, na medida do possível, atividade física, deambular, corrida, dentro daquela atividade física que você pode fazer, então quanto mais você se mexer, melhor vai funcionar o seu intestino. O intestino funcionando melhor vai diminuir a possibilidade de você ter sintomas como aqueles que eu falei, como os sintomas que eu falei no início, que são a constipação, a prisão de ventre, o sangramento por um esforço maior ao evacuar. A atividade física ela é muito importante também para o fortalecimento do assoalho pélvico. Tá? Atividades como pilates, alongamento, são atividades que fazem que a musculatura do assoalho pélvico, que ela fica uma musculatura mais competente. Porque outra queixa muito importante no idoso é a incontinência. Tanto a incontinência para fezes, como a incontinência para urina. Então é aquele idoso que perde a urina sem sentir, que perde fezes sem sentir, que de repente solta um gás ali sem sentir também e não consegue segurar. Então a incontinência com a idade, ela é mais comum a gente encontrar pacientes incontinentes nas idades mais avançadas. Tá? E a causa da incontinência fora a idade também pode ser por traumas durante cirurgia, traumatismos durante um trabalho de parto, uma gestação, paciente que sempre foi constipado, algum tipo de cirurgia na coluna. São outras causas que a gente encontra para a incontinência fecal. Tá? Então, no sentido de prevenir, seria realmente essa atividade física para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico e em muitos casos a gente consegue também fortalecer essa musculatura com a fisioterapia. Para saber se tem necessidade ou não, se você tem algum tipo dessas queixas, se você tem algumas dessas queixas que eu falei agora, o ideal é você procurar um especialista para o quanto antes a gente começar esse fortalecimento da musculatura. Com relação à queixa de alteração do hábito intestinal, sempre é importante lembrar que existem algumas medicações que são prescritas que podem fazer com que o paciente fique tanto com diarreia como com prisão de ventre. Por exemplo, algumas medicações de ação central, antidepressivo, antipsicótico, alguns remédios para dor, eles cursam e fazem com que fique com constipação. Existem outras medicações, como algumas usadas, por exemplo, para o diabetes, que fazem com que o paciente tenha diarreia. Então, é muito importante, quando você voltar para o médico que prescreveu as medicações, você sempre falar esse efeito, essa alteração que teve. Porque muitas vezes, alterando a dose da medicação ou modificando o tipo de medicação, é possível fazer com que esse sintoma, com que ele melhore, com que ele desapareça. Tá?
Por isso que é importante essa avaliação que a gente fala multiprofissional, né, multidisciplinar dos pacientes, tanto do médico que o acompanha, como um geriatra, por exemplo, e de outras especialidades que possam vir a ser necessárias. Outra dúvida muito comum é aquele paciente que fez o exame da colonoscopia e ele quer saber quando é que ele precisa repetir novamente esse exame, tá? A colonoscopia, o primeiro exame a gente indica que seja feito a partir de 45, 50 anos e os próximos exames eles vão ser feitos a cada 5 ou 10 anos, porém sempre dependendo do resultado do exame anterior. Por exemplo, um paciente que fez o exame com 50 anos, o exame deu normal, não foi encontrado nenhuma alteração. Esse paciente ele pode fazer o próximo exame após 5 anos com muita segurança, mesmo que ele tenha história familiar, por exemplo, de câncer de intestino, tá? Aquele paciente que fez o exame e foi encontrado um pólipo no exame anterior, então vai depender do tamanho do pólipo, da localização, do tipo histológico dele, para a gente saber a partir de quando ele vai precisar fazer os próximos exames de colonoscopia, tá? E a colonoscopia, a principal intenção do exame da colonoscopia, ela é para prevenir uma doença maligna, que seria o câncer de intestino, que é aquilo que a gente mais teme, né? O câncer de intestino, ele é mais comum nos pacientes acima de 60 anos. Por isso que a gente começa a fazer o exame da colonoscopia a partir de 45, 50 anos, porque a gente consegue detectar a doença quando ela ainda é um pólipo e ainda é uma doença benigna, tá? Então não dá tempo nesse período, dá tempo da gente retirar antes dele se transformar em uma doença maligna, porque aquele pólipo que se transformou em um câncer quando o paciente tem 70 anos, é justamente aquele pólipo que não foi retirado quando ele tinha ali 50, 55 anos. Por isso a importância do exame da colonoscopia a partir dessa idade, tá? E quais seriam os principais sintomas de um paciente que tem câncer de intestino, que é outra pergunta que fazem muito, né? Quais os sintomas, o que eu devo sentir para eu pensar que eu estou com câncer de intestino? Infelizmente, o câncer de intestino grosso, ele só vai dar sintoma quando ele está numa fase mais avançada. Então, aí é que ele vai ter sangramento, perda de peso, alteração do hábito intestinal também, que pode ser uma constipação ou uma diarreia mais recente, tá? Junto com a dor abdominal. Então, não tem como a gente saber que aquele paciente, a não ser quando ele está numa fase mais avançada, que daí apresenta esses sintomas, não vai ter como a gente saber que ele tem esse tipo de diagnóstico. Por isso, a importância de ser feito o exame preventivo, que seria o exame da colonoscopia. Tá? Então, o importante é a gente conhecer e saber que tem a doença ou antes dela se transformar em alguma doença maligna, ou mesmo que ela já esteja transformada, que seja pelo menos numa fase mais inicial. Quanto antes a gente souber da doença, mais cedo a gente vai conseguir tratar e aí a possibilidade maior de conseguir a cura completa. Falando um pouquinho mais, acho que chega a ser a doença mais comum que a gente encontra em consultório, nos pacientes internados também, que são as hemorroidas. Muitos pacientes não procuram a ajuda médica com medo de precisar fazer uma cirurgia para o tratamento das hemorroidas, tá? Então, para deixar bem claro, a maior parte dos pacientes que têm diagnóstico de hemorroida, eles não têm indicação de tratamento cirúrgico. A maior parte a gente consegue resolver em consultório com medidas clínicas, melhorando o hábito do intestino. Existem alguns cremes, pomadas que a gente pode fazer na região para melhorar o sangramento ou algum outro sintoma que ele tenha. E existe também a possibilidade de tratamentos em consultório, como a ligadura elástica, por exemplo, que é um tratamento não cirúrgico, tá? Então, naqueles casos que precisam cirurgia, hoje em dia existem alguns tipos de cirurgia, inclusive que são cirurgias menos dolorosas, tá? E mesmo assim, nenhuma cirurgia de hemorroida, ela é uma cirurgia obrigatória, a não ser que o paciente tenha algum tipo a não ser que o paciente tenha algum tipo de repercussão sistêmica, um paciente que fez anemia por conta de um sangramento, aí realmente a gente insiste bastante no caso da cirurgia. Mas nos outros casos, a cirurgia ela vai depender muito também da vontade do paciente, dele se sentir à vontade para operar. Mas na maior parte dos casos a gente consegue resolver sem o procedimento cirúrgico, então não precisa ter medo, procure um especialista em caso de sintomas. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho mais sobre o tema para vocês e espero que isso sirva para tirar algumas dúvidas e para ajudar na prevenção dessas doenças que eu conversei com vocês. Obrigada.